Esse cemitério é um lugar muito bonito, mas como todo cemitério, ele traz tristeza. É claro que traz tristeza. Ao vermos aqui tantas pessoas que existiram, pessoas que amaram, que foram amadas, tiveram relacionamentos, pais, mães, filhos. Certamente a dor da partida é relembrada até hoje por aqueles que ficaram. Eu já passei por essa experiência de receber a notícia da morte de alguém da minha família. E essa informação da morte, a notícia da morte, é algo que sempre traz muita tristeza, traz revolta. Revolta às vezes com a própria existência. Por que existe a morte? Só quem perde um filho, quem perde um ente querido, só quem tem a sua família esfacelada pela morte, só quem experimenta a separação definitiva é que sabe o que significa essa dor. Eu já passei por essa dor. Esse sentimento nos revela uma grande realidade, que a morte ela é uma estranha na experiência humana. Nós, na verdade, nunca vamos aceitar a morte como uma coisa natural, embora saibamos que é natural. Nós nascemos, vivemos a nossa vida biológica aqui, sabemos que um dia isso vai acabar, a morte nos alcançará, mas apesar de termos isso na mente, esse ciclo, ele contraria algo que está dentro de nós. Quando nós vamos à Bíblia, nós descobrimos algo muito interessante a respeito da morte. Na verdade, a Bíblia nos revela que nós não fomos criados para morrer. Deus nos criou para vivermos eternamente. É por isso que a morte é sempre indesejada, a morte sempre trará tristeza e sempre será encarada como uma intrusa na experiência humana. E além de todo essa dor que envolve a experiência da morte quando alcança alguém da família, existe ainda um mistério que envolve a experiência da morte. É o mistério do que acontece quando uma pessoa morre. Eu tenho certeza que essa interrogação já pairou pelo menos uma vez na sua cabeça. O que acontece? As religiões tentam explicar de muitas formas, cada uma tem uma explicação diferente. A ciência explica de uma forma, os céticos explicam de outra. Mas afinal de contas, o que de fato acontece? O indivíduo morreu. Qual é o destino final do ser humano? Para onde vai, se é que vai para algum lugar? Existe uma experiência além da morte, uma experiência consciente? Ou será que tudo acaba aqui mesmo? Mais uma vez eu quero me reportar à palavra de Deus, à Bíblia. Porque a Bíblia é a base para todas as nossas grandes convicções. A Bíblia nos dá essa explicação. E eu quero agora começar a contar uma história para vocês. Uma história que está na Bíblia. E essa história, acompanhada de diversas declarações da palavra de Deus, nos esclarecem exatamente o que acontece quando uma pessoa morre. Você quer saber? Então eu vou começar a história. Deus criou o ser humano e os colocou, ao casal, Adão e Eva, os colocou lá no Jardim do Éden. Eu tenho a impressão que você conhece essa história. A intenção de Deus era que eles fizessem uma escolha, a escolha de permanecerem ligados ao Criador. Se eles fizessem essa escolha, eles receberiam como recompensa a vida eterna. Deus poderia ter criado o ser humano programado para obedecer, mas isso contraria o caráter de Deus, porque Deus criou o ser humano para manter com ele um relacionamento de amor. E um relacionamento de amor só é possível se houver liberdade para servir ou não servir, para obedecer ou não obedecer. E Deus deu essa liberdade ao ser humano. E é por isso que Deus colocou o ser humano à prova. Mas foi uma prova muito simples, você há de convir comigo. Deus plantou o Jardim do Éden e disse assim: de toda a árvore do jardim vocês podem comer livremente, menos de uma. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, desta árvore vocês não podem comer. Vejam que Deus deu muita liberdade e somente uma restrição. E aí então, pela primeira vez, a Bíblia faz referência à morte. Essa referência está nas próprias palavras de Deus. Quando ele, depois de ter falado sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus disse assim: porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja bem quais foram as palavras de Deus. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus estava com isso demonstrando que a vida permanente, a vida eterna, ela é o resultado de manter-se obediente a Deus. Com a desobediência, o homem passaria a ser
um ser mortal. E foi isso que aconteceu. Mas vamos ver o que foi que ocorreu naquela ocasião. Depois que Deus deu a ordem, no dia em que dela comeres, certamente morrerás, aí então entra em cena o inimigo de Deus. Aquele anjo que foi expulso do céu. Aquele anjo rebelde que tentou usurpar o lugar de Deus no céu e foi expulso juntamente com muitos anjos que o seguiram. Este anjo rebelde, o diabo, Satanás, ele queria assumir o governo do planeta recém-criado. E para assumir o governo do planeta recém-criado, ele precisaria fazer com que o ser humano que estava ali representando a Deus no planeta passasse para o lado dele, do inimigo. E então ele colocou a sua mão de engano. A Bíblia nos conta que Eva se aproximou da árvore proibida e então o diabo falou a ela, incorporado numa serpente. O diabo disse assim: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de todas as árvores do jardim? Vejam que não foi bem isso que Deus tinha dito. Deus tinha dito: de toda a árvore do jardim comerás livremente, menos de uma. O inimigo então tenta distorcer as palavras de Deus. Na verdade, o primeiro passo que ele dá para derrotar o ser humano é lançar dúvidas com relação à palavra de Deus. Deus disse: de toda árvore comerás livremente, menos de uma. E ele diz: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de toda árvore? Eva então, com algumas palavras, disse que sim, que Deus disse que eles não poderiam comer de uma árvore. E então o inimigo faz uma declaração. Ele tinha uma chance para derrotar o ser humano. E você sabe que quando você tem uma única chance, você tem que fazer o que você puder fazer da melhor maneira possível. Há pouco tempo atrás nós vimos a Copa do Mundo e houve uma partida na Copa do Mundo que é inesquecível. Será inesquecível na história do futebol. Gana e Uruguai. Quartas de final, disputando uma vaga para a semifinal. O jogo terminou 1-1, foi para a prorrogação 1-1. No último lance, o último momento da partida, Gana ia fazendo um gol na seleção do Uruguai, quando o zagueiro do Uruguai colocou a mão. Eu acho que você viu essa cena, ele foi expulso, mas impediu o gol. O tempo havia acabado, foi pênalti, e agora o atacante Gian estava diante da bola para dar aquele que certamente seria o chute mais importante da sua carreira. Toda uma nação já estava praticamente comemorando a vitória. Bastava fazer o gol, não haveria tempo mais. Tanto é que depois da cobrança do pênalti, a bola nem teve mais saída. Ele chutou a bola, bateu no travessão e foi para fora. Lá no Jardim do Éden, Satanás sabia que ele só teria uma chance. Era como se fosse uma cobrança de pênalti no momento final da partida. E então ele elaborou a sua maior mentira, o seu maior engano. Deus tinha dito que se o ser humano desobedecesse, ele seria mortal. Certamente morrerás. Mas agora Satanás diz para Eva: certamente não morrerás. A grande mentira, a maior mentira do diabo para o ser humano é a de que o ser humano pode viver eternamente independente de Deus. Esta mentira, ela foi tão bem elaborada que ela entrou nas religiões cristãs e tem tomado conta da mente e do pensamento da maioria das pessoas, mesmo aqueles que estão buscando conhecer a palavra de Deus. E ele tem diversas explicações. Para uns ele diz que é assim: a pessoa morreu, se for bonzinho vai para o céu, se não for bonzinho vai para o inferno, mas que continua existindo. Para outros ele diz que existe uma alma, né, que quando o corpo desaparece, esta alma sai e reencarna numa outra pessoa. Todas essas mentiras a respeito da morte, na verdade elas são derivadas da primeira grande mentira. A mentira de que o ser humano é imortal, independente de Deus. O grande objetivo do diabo em tentar convencer as pessoas de que existe uma vida independente de Deus, independente desse corpo. O grande objetivo dele é fazer com que o ser humano não considere a sua necessidade de Deus. Veja, se é bonzinho, vai para o céu. Então eu não preciso de Deus, eu só preciso ser bonzinho. Ou se existe uma alma que reencarna sucessivamente e que através dessas sucessivas encarnações ou reencarnações vai atingir um grau de perfeição, eu pergunto: qual a necessidade que existe de Deus? Tudo isso é para fazer com que o ser humano viva uma vida independente do Criador. Mas o que a Bíblia diz a respeito disso? Você sabe o que a Bíblia diz a respeito disso? Eu vou citar aqui algumas passagens da palavra de Deus. Por exemplo, no livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, diz mais ou menos assim: quando a pessoa morre, e o pó volte à terra como era,
e o espírito volte a Deus que o deu. Muita gente lê esse texto e diz assim, está vendo aí que existe uma alma que sobrevive ao corpo? Ora, a Bíblia não está dizendo isso, mas a Bíblia está falando do pó e do espírito. Tudo bem, vamos entender o que significa este pó e o espírito. Sabe quem é que vai explicar que pó é esse e que espírito é esse? Você tem que aprender, você tem que entender. O único meio seguro de interpretar a Bíblia é deixar que a própria Bíblia se explique. E esse texto que eu mencionei fala do pó e do espírito. O pó volta à terra, o espírito volta para Deus. Vamos saber então que pó é esse e que espírito é esse. Aí lá no livro de Gênesis, que relata a criação do ser humano, Deus revela o seguinte. Lá é dito que Deus criou o homem do pó da terra. Vejam, o pó é o pó da terra. E o texto continua dizendo, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Será que você pode entender agora? Eclesiastes fala, o pó volta à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. No livro de Gênesis diz, Deus criou o homem do pó da terra. Que pó é esse? É o pó da terra, a matéria-prima, da qual Deus criou o ser humano. E Gênesis continua dizendo, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. Que espírito é esse que volta para Deus? É exatamente o fôlego da vida. Em nenhum lugar a Bíblia se refere a uma entidade consciente, uma entidade, digamos assim, fantasmagórica que está aqui dentro de mim, que sobrevive ao meu corpo. Não. Espírito na Bíblia tem esse sentido. É o fôlego da vida, é a centelha vital. E por que volta para Deus? Porque só Deus tem vida. Deus é o comunicador da vida. Deus é o doador da vida. E só nele existe vida. Então, Deus criou o ser humano sob leis naturais. E quando essas leis são quebradas, as leis biológicas, a comunicação da vida é interrompida. Então, esta vida que vem de Deus, esta vida volta para Deus. Não é uma entidade consciente, uma alma, um espírito nesse sentido. É isso que a Bíblia diz. A grande evidência de que a Bíblia não fala de uma alma que sobrevive ao corpo, uma entidade separada, é quando ela afirma que, quando morre, nesse aspecto, o ser humano é igualzinho aos animais. No mesmo livro de Eclesiastes que eu acabei de mencionar, é dito que da mesma forma como morre o homem, da mesma forma morrem os animais. Para onde vai um, para o mesmo lugar vai o outro. Não existe essa diferença. O pó da terra e o fôlego da vida. Aí você pode então agora começar a ficar preocupado. Então o que acontece quando a pessoa morre? Bem, de acordo com a Bíblia, acontece, sabe o quê? O fim. O fim. É certo, não é um fim definitivo, é um fim momentâneo, mas é o fim. A experiência da morte ou a morte, uma pessoa quando morre, ela entra num estado de inexistência. É por isso que a Bíblia compara a morte, usa uma metáfora, a Bíblia compara a morte a um sono. É claro que é apenas uma tênue ilustração, é um período de inconsciência. A Bíblia proíbe o ser humano a consultar os mortos. A Bíblia diz que consultar os mortos é como se fosse consultar os próprios demônios. Por quê? Porque os mortos não têm lugar aqui na existência dos vivos. Não sou eu que estou dizendo isso, isso está na Bíblia. Lá no mesmo livro de Eclesiastes, diz que o amor, a inveja, o ódio já passaram. Os mortos não sabem de nada. A Bíblia diz assim, os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. A sua memória, diz a palavra de Deus, a sua memória dos mortos jaz no esquecimento. Esta é a condição de uma pessoa quando ela morre, repouso completo, inexistência. Nós acabamos de ver a explicação da Bíblia. Não é a explicação do inimigo de Deus que está convencendo multidões de que existe vida independente de Deus. A Bíblia diz que só existe vida com Deus. Eu estou falando da vida eterna. A solução para a morte é a solução que a Bíblia apresenta. Ela se chama ressurreição. Existe uma promessa maravilhosa, extraordinária na Bíblia que enche o nosso coração de esperança. Essa promessa diz assim, bem-aventurados, ou seja, felizes, os que desde agora morrem no Senhor. Aqueles que morrem em Cristo, na verdade, estão guardados para a ressurreição final. E a Bíblia está cheia de passagens mostrando que esta ressurreição vai acontecer. Ela será uma realidade. Ela vai acontecer no grande dia da volta de Jesus. Quando Jesus voltar, aqueles que viveram com Cristo e estiverem descansando no pó da terra,
vão ressuscitar para viverem eternamente com o Senhor. Mesma aragem que levanta as folhas, a mesma paisagem da minha janela, e os muros caiados, os motores ao longe, e o marchar dos ponteiros. Seria tudo a mesma essência, não fosse o vão de uma ausência e o vácuo que ela fez. Seria tudo a mesma essência, não fosse o vão de uma ausência e o vácuo que ela fez. Existe, no entanto, um bálsamo divino que seca o meu pranto e amortece a dor. Eis que apenas dorme para logo despertar, quando enfim Cristo chamar. A sua cidade para conceder a eternidade, todos juntos outra vez. Bem-aventurados todos que desde agora até o fim dormem no Senhor. Suas obras vão com eles, sua coroa está guardada. Será o fim de toda dor, o fim de toda dor. Bem-aventurados todos que dormem no Senhor, os que morreram na esperança da volta de Jesus, receberão a boa herança, partilharão de sua luz. E nós, os que ficamos, confirmemos nossa fé, pois Cristo é garantia, o reencontro certo é. Bem-aventurados todos que desde agora até o fim dormem no Senhor. Suas obras vão com eles, sua coroa está guardada. Será